Vamos pensar na agricultura. Quando é que começa a agricultura moderna? Não foi lá atrás, 1500, 1600, telescópio de 1610. Quais são os marcos da agricultura que vocês fazem aqui no Mato Grosso, nós fazemos lá em São Paulo, no Brasil, e o mundo todo faz? Quantos anos nós temos de agricultura moderna? A agricultura existe há 10 mil anos. Ela vem evoluindo. Mas do ponto de vista do conhecimento científico, que é o foco da minha exposição nesse momento, existem alguns marcos que são muito próximos de nós. Foi apenas em 1840, não, está longe, né? 1840, apenas em 1840, que um cientista alemão comprovou em laboratório que as plantas crescem não porque elas comem o humus, mas porque elas se alimentam dos elementos químicos que existem na matéria orgânica. Porque antigamente se acreditava que os vegetais cresciam porque as raízes comiam a matéria orgânica. E aí simplesmente o Liebig mediu, fez uma planta crescer e mediu. Se estava embaixo, diminuiu de peso e não diminuiu. Aí que começou a história da agricultura moderna verdadeiramente. Mas demorou muito para que nós avançássemos até o que nós temos hoje. O primeiro trator inventado no mundo foi em 1880, um trator a vapor, na época que usava tudo a vapor. Mas o primeiro trator que funcionou nos Estados Unidos, e foi nos Estados Unidos, foi em 1917, não tem 100 anos. Era o Fordson. Até hoje tem gente que acha o modelo Fordson, Fordinho, 1917, azul. Sabe quando foi produzido o primeiro trator no Brasil, professor Cortella? 1960. A CBT em São Carlos produziu 37 tratores em 1960. Ora, são alguns marcos. As doenças e as pragas atacam as lavouras dos animais, e os seres humanos, desde a história da humanidade, da civilização. E antigamente, lá atrás, na época dos Egito, da Grécia, se utilizavam cinzas para combater pulgões, pragas. Quem sabia o que fazia? Durante todos os séculos da Idade Média, até 1945, se utilizavam elementos químicos como cobre, arsênico, zinco, mercúrio, para combater pragas e doenças na agricultura. Em 1945, começou-se a utilizar um produto que os americanos desenvolveram para combater na guerra a malária e passaram a utilizar na agricultura, que foi o DDT, que é o pai do BHC. E aí então, somente a partir de 1945, 1950, é que apareceram esses chamados hoje agrotóxicos, com os quais se combatiam pragas e doenças nos anos 50, nos anos 60. Esses produtos hoje, todos são proibidos de uso na agricultura. Todos foram proibidos nos anos 70 e nos anos 80 em todo o mundo. Somente em 1953, os cientistas decifraram o código do DNA, que é o código da vida das pessoas. Em 1953. A partir daí, a genética, o melhoramento genético, vegetal, animal, evolui. Muito bem. Em 1970, essa é a data da agricultura moderna. Em 1970, um agrônomo norte-americano recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Chamava-se Norman Borlaug, faleceu recentemente. A ele é atribuído
o conhecimento fundamental da chamada Revolução Verde daqueles anos, de 1965, 68, 70, quando os cientistas que ele comandava conseguiram duplicar a produção de trigo no Paquistão e na Índia entre 1965 e 1970, multiplicaram por 2 vezes, duplicaram a produção de trigo. E ele foi então considerado e recebeu a honra de um Prêmio Nobel da Paz, em 1970. Sabe quantos nós éramos nessa época? Os seres humanos? Em 1800? 1 bilhão de habitantes. E o Thomas Malthus fez a sua predição, que todo mundo aprende na escola também no banco fundamental, da taxa de crescimento geométrico da população e da taxa de crescimento aritmético da produção. Essa história que eu resumi muito rapidamente, mal feita aqui frente a vocês, da história da agricultura, da agronomia, desmentiu Malthus. Malthus estava errado porque ele não considerou uma coisa: o progresso científico. A produção tem sido capaz de crescer acima do crescimento da população. Ah, mas hoje tem fome no mundo. A FAO ainda estima 980 milhões de pessoas que passam fome. Qualquer banco escolar ensina que hoje a fome que as pessoas sentem não se deve à falta de comida, mas à má distribuição da comida e à falta de renda das pessoas para comprarem comida para se alimentar. Não falta comida no mundo, falta distribuir melhor o que se produz. É fantástico isso. E quantos que nós somos hoje? De 1? Em 1930 passamos para 2 bilhões de habitantes. 1930. Depois 3, 4, 5, hoje 7 bilhões e talvez 200 milhões de habitantes. E continuamos crescendo. E dizem que em 2050 nós seremos 9 bilhões de habitantes. E vai precisar de mais comida do que se produz hoje.